Retorno de Tokyo Revengers e eu já tô mais empolgado do que tudo por essa nova temporada. Quem nos acompanha há um certo tempo sabe que essa segunda temporada nós trouxemos aqui pro canal. Inclusive tem uma playlist lá, tudo certinho pra vocês e acompanhar. E com essa volta da terceira temporada, iniciando o arco da Tenjiko, no caso o arco já tinha sido iniciado, agora a gente tá indo pros finalmente. E tá tudo uma loucura só, e é sobre isso que a gente vai falar agora. Então se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o like agora para estar nos ajudando e bora nessa. O episódio começa com o Takemichi e os seus amigos cercados por vários membros da Tenjiko. Ele fica tentando entender o que estava acontecendo, quem era aqueles caras, até que do meio deles sai o Kisaki. E ele já fala logo que o incidente de campo comece. E logo em seguida ele explica que agora é o diretor-geral da Tenjiko. O Takemichi pergunta se foi isso que ele ficou fazendo depois de ter sido expulso da Toman. O Kisaki fala que o Takemichi ele não entende as coisas. O que ele quer realmente é criar a sua própria Toman. E também que o Mike reconheça ele. Ele vai saindo de lá de moto junto com o Rama, mas antes disso ele fala que o Takemichi está fudido e que os dois vão se ver de novo. E quando ele finalmente sai de lá, um maluco gigante aparece perguntando se as outras 4 divisões da Toman são fracas assim também. E ele está carregando o Shifuyu. Ele ainda arremessa o coitado no chão. Ele sai de lá para enfrentar a segunda divisão da Toman em Shinjuku. Mas antes, ele manda os outros membros dar um jeito neles ali, para que eles não causem problemas. E novamente eles estavam cercados por vários membros da Tenjiko. E pela quantidade, não seria uma luta, e sim um lixamento. E quando já não tinha mais esperanças, 2 motos começam a aparecer, atropelando os membros da Tenjiko. E o único coitado que fica ali no chão, que não consegue correr, o cara passa com a moto por cima dele. E quando ele desce da moto, ele já vai derrubando 2 no soco, muito facilmente. E o Takemichi ele se pergunta se aquele é o capitão da 4ª divisão, o Naoya Kawata. Mas ele tá muito diferente de antes, porque o Naoya sempre fica sorrindo. O cara mostra o Takuya que ele encontrou no chão desmaiado e trouxe até eles para eles levarem até um hospital. E o verdadeiro Naoya aparece. E o Takemichi ele fica surpreso, porque ele não fazia a menor ideia de que os dois eram gêmeos. E os amigos do Takemichi que tem que explicar para ele que o que vive sorrindo tem um coração de demônio e é o irmão mais velho dos dois, o Smile. Já o outro tem uma cara de brabo, mas é muito bondoso, e esse é o irmão mais novo, o Angry. E eles são capitão e vice-capitão da 4ª divisão. Depois de ter salvado o Takemichi, os 2 irmãos decidem ir até Shinjuku, atrás do Mochi, mas eles querem levar o Takemichi e o Shifuyu, que essa hora já tinha acordado do seu soninho. E assim, só eles 4 vão para fazer um contra-ataque. E no meio da viagem, o Smiley ele pergunta se o Shifuyu levou uma surra do Mochi. O Shifuyu fala que não foi bem assim, ele só levou uns murrinhos, mas já estava pronto para ir atrás de uma vingança. Mas o Angry diz para ele não bancar o Durão, porque até agora há pouco ele estava desmaiado no chão. E o Smiley fala que o Mochi ele é muito forte, que até mesmo eles dois perderam para ele no passado. O Takemichi e o Shifuyu eles ficam surpresos com isso, e o Gêmeos explica de que quando eles eram líderes de uma gangue, viviam lutando contra a gangue do Mochi. E como uma gangue não conseguia derrotar a outra, eles resolveram acertar as contas no mano a mano, capitão contra capitão. E foi assim que o Smiley perdeu a sua luta de lavada. E o Angry também desafiou ele, mas do mesmo jeito ele acabou perdendo. Eles ficam brincando pelo fato de já ter sido derrotados pelo Mochi. E o Shifuyu pergunta por que ele se diverte tanto assim falando sobre suas derrotas. Mas o Smiley diz que eles não lutam para vencer, assim como o Takemichi. Essa parte eu fiquei um pouco confuso, eu não entendi se foi algum tipo de zoação ou não, então eu vou deixar para vocês comentarem aí. Voltando ao que interessa, eles acabam encontrando 2 membros da Tenjiko que estavam ali só caminhando de boa. E eles resolvem fazer um interrogatório com eles para saber aonde é que é o esconderijo deles. E a cena dos dois correndo atrás dos caras e derrubando eles na voadora é muito cômico. E com os dois sozinhos, o Takemichi ele começa a conversar com o Shifuyu. Ele fala pra ele que se encontrou com o Kisaki e ele acha que esse ataque todo foi planejado por ele. Então ele começa a suspeitar de algo, porque não importa quantas vezes ele tentou mudar o passado, ele sempre fracassa nisso. E a sua suspeita é que o Kisaki também possa viajar no tempo assim como ele.
O Shifuyu diz que isso é loucura, que seria impossível, mas o Takemichi ele fala que não, porque ele consegue, então não seria impossível outra pessoa também fazer a mesma coisa. Ele lembra de algo que havia falado para o Shifuyu no passado, sobre o Mike precisar do Kisaki, mas ele estava errado, o Mike jamais precisaria dele. Além disso, o Kisaki não mudou nada, sempre foi a sua intenção ter uma gangue como o Atoman para seguir as suas ordens, e isso é exatamente o que a Tenjiko está fazendo agora. O Shifuyu diz que se for realmente assim, faz muito sentido, e o Takemichi ele começa a se lembrar de todas as vezes que ele tentou mudar o futuro, mas acabou falhando, e com a cara mais irada que ele já fez até o momento, ele diz que o Kisaki vai pagar por isso. O Shifuyu ele respira fundo e fala para o Takemichi que sabe por que ele está irritado daquele jeito. Todos os seus esforços estão sendo arruinados pelo Kisaki, mas ele não quer ver o Takemichi fazendo aquela cara, e para isso ele começa a puxar as bochechas dele. E ele continua falando que se fosse ele no lugar do Takemichi, ele também estaria daquele jeito. Mas ele começa a pensar com calma, porque mesmo se for verdade o lance do Kisaki viajar no tempo, ele deve estar ficando desesperado agora, porque no futuro ele morreu. E só depois de escutar o Shifuyu que o Takemichi ele começa a se acalmar um pouco, sentir um pouco de esperança em tudo que ele tá tentando fazer. E eles combinam ali que como o Kisaki tá na Tenjiko agora, o jeito vai ser ir atrás deles. E os gêmeos voltam, porque agora eles sabem aonde que fica o esconderijo. Em meio disso é mostrado o Mitsuya lutando contra o Mochi, e os dois até que estão igualados na luta. Um elogia o outro, falando que eles são muito fortes, até que um dos dois irmãos Haitani aparece, falando com o Mochi, e o Mitsuya acaba se distraindo com ele, e o segundo aparece e derruba o Mitsuya pelas costas com um tijolo. O Mochi ele fica irritado porque eles derrubaram o cara que ele estava lutando contra, e um dos irmãos fala que eles têm que atacar a Toman enquanto eles ainda não estão esperando por esse ataque. E o Mitsuya, ainda no chão, ele consegue acordar e fala que as coisas estão muito ruins, porque eles não têm só o Mochizuki, mas também os malditos dos irmãos Haitani, ou seja, a elite da Tenjiko só tem monstruosidades. E nisso é mostrado outro lugar com um cara espancando os membros da Toman, e aquele era Shion Madarame, mais um dos líderes da Tenjiko. O Peian também aparece, sendo cercado por vários membros da Tenjiko, mas o resultado dessa luta não é mostrado. Já o Takemichi, ele finalmente chega até o esconderijo deles, mas eles ficam surpresos porque ali deveria ter no mínimo umas 100 pessoas, e alguém se aproxima falando que a Toman finalmente chegou, e ele era o Kakusho, outro dos líderes da Tenjiko. Os três ficam animados porque tem muita gente para derrubar, mas o Kakusho ele tá decepcionado porque são apenas 4 inimigos para lutar. Mas olhando melhor, ele vê o Takemichi, então ele manda todos os outros membros saírem de lá. Assim que todos saem de lá, o Kakusho fala que ele não estava pensando em uma luta justa, mas ele mudou de ideia. Ele fala que vai lutar sozinho. O Smiley ele já entra na frente, se apresentando e falando que é o capitão da 4ª divisão da Toman. O Kakusho também se apresenta, mas ele pede desculpa porque o primeiro que ele quer enfrentar é o Takemichi, e a sua desculpa para isso é porque ele ouviu os boatos, e ele sabe que o Takemichi é o capitão da 1ª divisão, e se ele é o capitão da 1ª divisão, ele tem que ser o mais forte deles. O Shifuyu, ele ainda tenta dizer que as coisas não são bem assim, mas o Takemichi ele já vai entrando na frente, ele começa a ir na direção do Kakusho, porque ele não quer perder ali. E nisso é mostrado o Mike, que tava brisando, olhando pro mar, comendo um bolinho feito de peixe, em formato de peixe, sei lá, e alguém tava ali do lado dele, e essa pessoa pergunta sobre uma determinada música, mas o Mike não sabe responder ela. E antes de sair, ele fala que o Mike tem uma bela de uma moto, e ele diz ser Kurokawa Izana, e que os dois vão se encontrar depois. Só isso, aparição super rápida, o pau tá comendo feitos doidos numa parte, e o Mike tá brisando em frente ao mar. Mas, voltando para o Takemichi, ele está começando a achar aquela pessoa familiar, mas ele acaba indo para cima e acerta um murro bem na cara dele, fazendo o Kakusho sair voando de lá. E o Takemichi ele estranha, porque essa era a primeira vez que o seu soco fazia algo contra um delinquente.
ele começa a olhar pro cara no chão e se lembra que aquele é o Kako-chan, alguém que ele conheceu na sua infância. E assim eles começam a trocar muita ideia ali. Os dois falam que não mudou nada, mas o Takemichi ele pergunta sobre aquela cicatriz no rosto dele. E o Kakusho não responde isso, apenas diz que agora ele é um cara fodão e só perdeu ali pro Takemichi de propósito. Ele aproveita e pergunta para o Takemichi que tipo de cara é o Kisaki, por que ele foi expulso da Toman. E o Takemichi fala que ele tentou tomar controle da Toman e por isso expulsaram ele. O Kakusho entende isso e o Takemichi pergunta se o Kakusho pode ajudar ele a falar com o Kisaki porque ele quer saber de algo. Mas o Kakusho ele responde que não tem obrigação nenhuma de ajudar o Takemichi, porque o seu herói agora é o Izana Kurokawa, líder da Tenjiko. Ou seja, tecnicamente agora os dois são inimigos, mas ele fala pro Takemichi se quiser realmente saber de algo, ele vai ter que ir e lutar por isso. E antes de sair, ele avisa para o Takemichi tomar cuidado com traidores, terminando o episódio de uma forma muito suspeita. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixe seu like no finalzinho do vídeo. Se ainda não deixou, comentem um assuntozinho que eu pedi ali no meio do vídeo, se foi zoação ou não, do Smile. E assistam aos outros vídeos. Tem uma playlist completa da segunda temporada aqui no nosso canal. E do mais, era só isso. Valeu, falou!